Bem-vindos ao Let's Get Real Estate, o podcast que aborda temas do mercado imobiliário. Neste 6º episódio vamos falar sobre homestaging, como é que esta técnica de marketing interno, de preparação e decoração de imóveis pode ser um fator decisivo na compra ou arrendamento de um imóvel. E para nos ajudar a esclarecer este conceito, as tendências atuais e até mesmo os desafios, tenho aqui comigo duas convidadas. A Rita de Miranda, muito bem-vinda, Rita. Muito obrigada. Deixa-me apresentar-te aqui de forma breve. Gosto da forma breve. Sim, porque há muito para dizer, mas a Rita foi a primeira portuguesa a ter a especialização de homestaging pela Homestaging Resources. É presidenta da APHS, a Associação Portuguesa de Homestagers, e é também formadora nesta área. E temos também connosco a Catarina Oss. Olá, Catarina. Olá, Catarina. A Catarina é consultora independente da IAD, conta com 5 anos de experiência no imobiliário, acompanha as formações da Rita e está aqui connosco hoje para nos trazer a perspectiva mais prática do mercado imobiliário, como é que aplica também o homestaging nas suas estratégias de venda e quais os desafios e resultados que tem conseguido com esta técnica. Mais uma vez, muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Rita, se calhar começo por ti. Aqui para começar, embora eu já tenha dado umas pequenas luzes, mas podes, por favor, explicar melhor o conceito de homestaging e também aqui esta questão de como é que esta técnica se diferencia da decoração de interiores, porque sabemos que é um mito, portanto há aqui muito esta questão. Ok, então eu acho que para que as pessoas possam entender verdadeiramente o sentido e o conceito do homestaging é necessário falar de como é que ele aparece e por quem é que ele aparece e por quem é que ele é criado. O homestaging apareceu na década de 70 pela mão de uma consultora imobiliária chamada Barb Schwartz, que criou o homestaging. O que é que aconteceu? Que eu conheço, tenho a sorte e o privilégio de conhecer, e o que acontece foi, ela estava a ter dificuldade no mercado norte-americano em vender os imóveis. E uma das coisas que ela percebeu é que um dos imóveis que ela tinha não estava bem apresentado. Ela esperou que o casal, o proprietário, fosse passar o fim de semana fora, pediu autorização para poder mexer algumas coisinhas, como ela diz, na casa, alterou aquilo que na perspectiva dela mostrava melhor o imóvel, e depois marcou uma open house, agora sim, com a casa transformada. E a verdade é que foi vendida. Uma casa que estava há meses no mercado e que foi vendida apenas e só porque ela a trabalhou. Este conceito, o homestaging, vem da área do teatro, da área da encenação. Não vem da área das artes como a decoração de interiores. Curioso. A decoração de interiores vem da área das artes. O design de interiores vem da área das artes. A arquitetura de interiores vem da área das artes. O homestaging vem da área do marketing que foi necessário para poder mostrar aquele imóvel de uma forma completamente diferente. É por isso que nada tem a ver uma coisa com outra. O homestaging é uma área e é uma técnica do mercado imobiliário para vender melhor os imóveis, para poder apresentá-los de uma forma diferente, enquanto que a decoração de interiores, não. A decoração de interiores é da área das artes. Por isso é que é tão diferente um conceito do outro. O que é que muitas vezes acontece? As pessoas ouvem falar da palavra homestaging, okay? E aquilo que fazem logo é quase uma tradução e dizer assim, ok, isso é a mesma coisa, isso é a decoração de interiores. Mete-se umas almofadas, mete-se umas mantinhas, uns limões, umas brincadeirazinhas e está feito. Okay? Mas não é. Há todo um trabalho por trás de entender o imóvel, perceber, estudar o imóvel, perceber de que forma é que aquele imóvel precisa de alterações, quais são as alterações corretas para aquele imóvel em particular, e só depois sim se faz as alterações. Nós podemos fazer, e nós fazemos homestaging, em imóveis ocupados, em que nós trabalhamos apenas e só exclusivamente com aquilo que está no imóvel. Certo, em que nada estamos a trazer de novo. Certo. E sim é a área do homestaging. É encenar o imóvel de uma forma em que ele se torne mais apelativo para qualquer pessoa que veja fotografias e que faça uma visita. Enquanto que na decoração de interiores estão a personalizar o espaço de acordo com o gosto do proprietário, aqui também o propósito é muito diferente, não é? Portanto, muito diferente. A ideia é colocar o imóvel atrativo e se calhar de uma forma mais neutra, não é? Portanto, aquela questão de remover itens pessoais para alguém que vá visitar o imóvel consiga imaginar-se a viver ali, não é? Portanto, acho que é essa a questão. E é muito importante fazer aqui a distinção através de uma questão.
e eu falo da decoração de interiores porque eu também sou decoradora de interiores, portanto eu acabo por conseguir ter os dois chapéus. Como decoradora de interiores, o que é que eu faço? Eu vou a um espaço, conheço o cliente, percebo o que é que ele quer viver, quais são os gostos, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, e de acordo com aquilo que eu acho dentro do meu gosto e daquilo que ele acha dentro do gosto dele que funciona, eu crio um projeto à volta disso. Isso é decoração de interiores. O homestaging não. O homestaging é, eu vou a um imóvel, percebo quais são as características do imóvel que eu quero realçar, que eu quero melhorar e vou trabalhar o imóvel apenas e só para que o comprador, não o proprietário, mas para que o comprador se sinta ligado a ele. Por isso é que são coisas completamente diferentes e quando as pessoas começam a dizer isso é quase a mesma coisa, não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes, com finalidades diferentes e com propósitos diferentes. Certo, e é curioso, estás a falar dessa questão também, porque às vezes são coisas básicas, não é? Que se pode mudar, algumas técnicas que se podem aplicar. Catarina, queres-nos falar de algumas delas, assim, as que consideras mais básicas e que a maior parte das vezes fazem uma diferença tão grande? A primeira coisa a fazer, que eu digo sempre ao cliente, é arrumar a casa, despersonalizar a casa, que é muito importante. Limpar a casa também, limpeza, não é? sobretudo, mas faz uma grande diferença. E a partir dali, é só adicionar umas coisinhas, almofada, mantas, ou mesmo remover alguns móveis e pôr noutro sítio mesmo. Sim, para pôr o espaço sofá, mais por exemplo. amplo. Exatamente, ganhar aqui espaço, tentar dar aquela noção de amplitude do espaço, que muitas das vezes, quando se entra num espaço, a pessoa acha que não, aqui se calhar é muito pequeno, não cabe aqui a minha cama, ou a mesa de jantar se calhar não cabe. Certo, não consegue idealizar, não é? Exatamente, sim. Muito bem. E já agora os erros, assim, mais básicos que se cometem em homestaging? Os erros mais básicos do homestaging é pensar que o homestaging é decoração de interiores. Esse para mim é o principal erro. Porque depois vai-se projetar tudo aquilo à volta de uma coisa que não é homestaging. Era como a Catarina está a dizer, às vezes só ir a um sítio, utilizar as coisas que lá estão, reorganizá-las de uma forma diferente é o suficiente para aquele imóvel melhorar a sua imagem e poder se tornar mais apelativo. Esse para mim, de acordo com aquilo que eu sei e daquilo que eu vejo nos últimos 12 anos de mercado em Portugal, eu consigo dizer que é o maior erro, porque a partir daí tudo se constrói. Claro que as pessoas, quando acabam por dar um ar da decoração de interiores e vão buscar uma tendência da decoração de interiores ou do design, já estão a errar no homestaging. Quando começam a dizer, agora o que se usa é uma área industrial, ou é certo. A madeira não sei o quê, ou é a cor XPTO. Isso é um erro, porque isso não é do homestaging, isso é da área da decoração de interiores. O homestaging não é isso. O homestaging não vai buscar a tendência. Antes pelo contrário, não é? Porque tem que ser o mais neutro possível. Exatamente. Para qualquer pessoa, independentemente do gosto, se identifique e cria ali uma imagem, idealizar-se a viver naquela casa. Muito bem. E então aqui, voltando à Catarina, o impacto do homestaging nas vendas. Portanto, tu utilizas esta estratégia e sentes o impacto, portanto, qual é o feedback que tens recebido dos clientes? Tens resultados melhores quando utilizas o homestaging? Sim, sem dúvida nenhuma. Para já tenho muito mais contactos, leads, que vêm. Porquê? Porque as fotografias são, para já, super apelativas. Okay. É uma casa limpa, organizada, super apelativa, com muita luz também. E então tenho muito mais contactos, muitas visitas. E o tempo de venda, ou o tempo que o imóvel fica no mercado, é muito reduzido, em comparação com outra casa que não tem a estratégia do homestaging. E sentes a abertura dos clientes para investir em homestaging ou tens que explicar? Ainda é muito complicado. Eu sei que no estrangeiro há mais essa tendência. Aqui em Portugal ainda não há muita gente Nós temos cada vez mais... na nossa empresa, não tanto na Apps, na nossa empresa cada vez mais são os proprietários que vêm ter connosco. Porquê? Ou porque ouvem um podcast, ou porque leem uma reportagem, ou porque veem um artigo de uma revista, ou porque estudam lá fora e veem que lá fora se faz mais. Para vocês terem noção, o mercado norte-americano, que tem 50 anos de homestaging a funcionar, mais de 50% a 60% dos proprietários chamam um homestager antes de chamar um consultor imobiliário. Okay. Isto é o grau de amadurecimento que aquele mercado tem.
Nós não estamos neste grau de amadurecimento, mas ainda estamos muito melhor do que estávamos, por exemplo, de há 2 anos atrás. Certo, já começa a haver uma abertura. 5 anos atrás, ou há 11 anos atrás, ou 12 anos atrás, tem uma diferença completamente... Sim, também está a começar. Está a começar, Era exatamente isso que eu ia dizer, portanto, é algo que se começa a ouvir agora mais, sim. E as pessoas também estão mais sensibilizadas para esses casos. Muito bem. Então, agora explorando também aqui esta questão interessante e que também é atual, que é o impacto da inteligência artificial no homestaging. Gostaria de saber aqui a vossa opinião, então, de provocação, sobre o impacto das novas tecnologias. Portanto, acham que estas tecnologias ameaçam ou, por outro lado, complementam aqui esta técnica do homestaging? Não ameaçam porque não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Pronto. E como não são a mesma, e como não são a mesma coisa, não há o sentir ameaçado ou não. A inteligência artificial é uma coisa ótima que nós devemos saber utilizar nos campos certos, nas estratégias certas. Ora, para quem vai contratar o homestaging virtual, que é uma coisa que não existe, ele vai estar a contratar uma coisa que não funciona. E o que é que acaba por acontecer? A pessoa investe dinheiro, gasta dinheiro, chega lá, não tem os resultados que está à espera e depois diz: o homestaging não funciona. Não é assim que as coisas são. O homestaging é visitar o imóvel com o imóvel encenado para o efeito. Não é olhar para uma fotografia e vê-la bonita. Aquilo que as pessoas vendem como homestaging virtual é um 3D ou é um render que qualquer pessoa num computador faz. E hoje em dia, com a inteligência artificial, tenham santa paciência, vão à net e fazem isso gratuitamente, não precisam de pagar a empresa nenhuma. E é uma decoração de interiores virtual. Mas isso é uma decoração de interiores virtual. Da mesma maneira que agora dizem, limpa-se as fotografias, tira-se os objetos das fotografias e faz-se conta que é... Não se faz de conta, não é a mesma coisa. Não se pode enganar, e isto para mim é enganar com toda a força da palavra, os clientes, sejam eles consultores imobiliários, sejam eles proprietários, sejam eles construtores, sejam eles alojamento local, acaba por funcionar tudo da mesma forma. Quando eu digo que eu faço um serviço, primeiro, não sou certificado, não tenho conhecimentos, não sei fazer homestaging, acho que o homestaging é mudar as coisas de sítio, eu acho que o homestaging é apenas limpar as fotografias ou as brincadeiras de sítio, eu estou a enganar o cliente. E é isso que nós estamos sempre a defender, especialmente na associação, e para os nossos homestagers certificados, a importância de trabalhar com homestaging sim, mas com quem sabe. Sim, porque também infelizmente acontece muito no mercado, arquitetos, decoradores, designers, empresas de imagem, empresas de 3D de render que dizem, fazemos homestaging virtual. Não fazem, não existe um verdadeiro conceito. Até porque o cliente comprador vai ver as fotografias, ele não vai comprar uma casa só por ver fotografias, ele vai ver a casa, vai sentir a casa. Tem que criar uma emoção, um impacto, claro, uma então, boa impressão quando chega ao imóvel. Ele viu as fotografias, tudo bem. Vai ver a casa, que desilusão, não tem nada a ver. Eu dou-vos aqui um exemplo do que aconteceu connosco há relativamente pouco tempo. Nós tivemos um cliente que nos ligou, okay, e que nos disse, olha, eu já fiz homestaging, mas não está a funcionar e eu preciso saber o que é que está errado. Okay? E eu disse, então, tudo bem, envia-me o link do e-mail, do imóvel, e nós vamos ver. Claro que assim que eu recebi o link, eu abri as fotografias e eu vi que eram renders. Okay? Muito bem feitos, por sinal, muito bonitos, muito realistas, que nem sempre é o caso, okay? Mas percebi que era um render, que era um 3D. Isso, muito bem. Então vá, eu vou marcar a visita e fomos lá fazer a visita. Assim que nós entramos, ele abriu a porta, eu dei 2 passos, entrei e vi um open space para a sala era gigante, estava 50 vazia? ou 60 metros quadrados, completamente vazia. E eu voltei para trás e disse, já não preciso de entrar no imóvel, eu sei o que está errado. E ele disse, então, mas como assim, ainda não o viu? E eu disse, eu já vi que não fez homestaging, eu vi que fez um 3D. E ele, mas venderam-me isto como homestaging virtual. E eu disse, pois, a diferença entre aquilo que vendem e aquilo que é muito forte. Por isso é que o imóvel esteve tanto tempo no mercado, não foi vendido e a partir daí as coisas funcionam de uma forma diferente. Porquê? Porque a pessoa ganha a ideia de que o homestaging não funciona. O homestaging funciona, se for bem feito, se for por um profissional qualificado, certificado, que realmente saiba o que está a fazer. E não por uma empresa qualquer que começa a fazer 3Ds e renders e a vender uma coisa que no fundo está a vender gato por lebre, que é aquilo que acontece infelizmente no nosso mercado atualmente. É uma boa explicação, acho que ficou clara aqui a diferença.
E quais são os maiores desafios, porque provavelmente também têm desafios no home staging, não é? Que vocês enfrentam, e como é que conseguem superá-los? Aqui a expectativa do cliente, que muitas vezes não corresponde à realidade, não é? Portanto, explicar aqui o home staging e depois de explicar quais são os maiores desafios que vocês sentem ao implementar o home staging. Pronto, eu falo por mim. Ao implementar o home staging, a primeira dificuldade que posso enfrentar é talvez o cliente ter a abertura para eu poder mexer nas coisas dele, despersonalizar, tirar tudo as relíquias religiosas. Às vezes pode ser difícil. E depois também muito importante é que o imóvel, o home staging funciona, certo, a 100%, não há dúvida nenhuma, e eu acredito muito nisso, porque ajuda nas vendas. Mas se a casa também tem que estar a preço. Se o imóvel entrar no mercado a um preço exorbitante, o home staging também não faz milagres. Certo. Ok? Por acaso eu estive a ver um estudo que diz que os imóveis que têm home staging são vendidos mais rapidamente e às vezes a um preço até superior, não é? Portanto, pode acontecer, sim. Porquê? Normal. Porque o home staging vai destacar o imóvel da concorrência. Vai haver muito mais contactos. Quanto mais visitas temos, mais propostas podem vir em cima da mesa. E aqui o preço pode subir. Sim, pode acontecer. A grande maioria dos imóveis que são trabalhados com home staging são vendidos 3 vezes mais rápido do que qualquer tipo de imóvel que esteja no mercado sem home staging. 3 vezes mais rápido é muito tempo. É curioso. É uma percentagem gigantesca de rapidez. Ou seja, as pessoas não conseguem idealizar como é que um imóvel, se calhar vazio ou com outro tipo de decoração, pode ficar... Apenas, para terem noção, apenas 90% da população é aquela percentagem de pessoas que não consegue olhar para um imóvel e ver uma coisa diferente. Apenas 10% consegue. Ora, quando nós trabalhamos com um imóvel vazio ou com um imóvel que não está encenado, nós estamos a trabalhar para 10% da população. E depois achamos estranho... provavelmente são pessoas do meio, não é? São pessoas ligadas ou às artes ou de alguma maneira têm uma capacidade de visualização diferente, é apenas 10%. Significa que 90% da população não consegue. Quando 90% da população não consegue muito grande. Olhar para um imóvel e dizer assim, eu vou colocá-lo à venda, vou esperar que ele se venda vazio ou sem estar encenado, é fazer figas e esperar que chova. Portanto, há que haver aqui uma necessidade de um trabalho exaustivo para que entendam que o home staging vem trabalhar para 90% da população. Os 10% são aqueles que entram no imóvel e não precisam de nada. Sabem exatamente o que é que fazem. Deitam a parede abaixo, fazem a remodelação da cozinha, abrem a janela, mudam o chão, fazem não sei o quê, fazem alterações e conseguem imaginar tudo. Mas são 10%. 10% é muito pouco. E 90% não consegue. 90% era aquilo que a Catarina estava a dizer há pouco. Não sabe sequer se cabe uma cama, se cabe um sofá, se não consegue imaginar qual é a utilização do espaço que vai ter. Por isso é que é tão importante perceber que esta ferramenta é uma ferramenta que funciona para qualquer tipo de imóvel, de qualquer valor, de qualquer mercado, de qualquer localização. Isto funciona em todo lado. Quanto a mim, o maior das dificuldades que eu tenho tem a ver apenas e só com os consultores imobiliários. Aqui está a grande barreira do home staging. Porque um profissional que saiba home staging e não é fazer uma formaçãozinha, ok? É que perceba exatamente saber exatamente o que é o conceito e que chega ao pé do próprio proprietário e diga, ok, eu tenho aqui uma ferramenta que eu quero usar no seu imóvel por este motivo, este motivo e este motivo, que mostre antes e depois, que mostre estatísticas, que mostre, muito importante, a tal valorização que há pouco estavas a falar, que é muito importante. Um imóvel com home staging tem uma valorização de 7 a 10% do valor do imóvel. 7 a 10% é muito dinheiro. Certo, e são muitos os argumentos, não é? Portanto, quando esse não é sequer o investimento que as pessoas fazem. Então, 7 a 10% receber de valor a mais, os proprietários também querem. Qual é o proprietário que não quer receber mais 7 ou 10% do seu imóvel? Valores mínimos. Porque eu posso falar de casos de sucesso que nós temos, que às vezes chegam a 15, a 20, a 30% e até 60% do valor do imóvel. Eu tenho um imóvel que eu fiz há uns anos atrás, que nós fizemos com que o proprietário ganhasse 60% a mais do seu valor. É incrível. Claro que houve alterações, claro que houve uma remodelação, claro que houve uma substituição de várias coisas, mas 60% é muito dinheiro. E o feedback depois, imagino, de fazer home staging dos clientes,
também deve ser bom, não é? Portanto, eles devem ficar também surpreendidos com a diferença que o home staging faz. Sim, sim. Muito. Ou então a resposta que recebo muitas vezes da parte do proprietário era: ai, não fazia a mínima ideia que o meu quarto podia ser tão grande. E é tão bom, não é? Quando nós ouvimos isso, é aquela sensação de dever cumprido. Por acaso, eu acho que eu tenho essa questão, portanto, eu acho que pertenço aos 90% da população que não consegue imaginar, porque entrar em divisões vazias, a mim, dá-me sempre a sensação que são mais pequenas do que realmente são. E realmente, provavelmente, a mim, um home staging ia-me fazer ver de uma forma diferente o imóvel. E aqui, então, voltando um bocadinho à questão das tendências e da atualidade e falando um bocadinho do futuro. Que tendências é que vocês acham que vão dominar, ou que acreditam que vão dominar o home staging nos próximos anos? Portanto, como ainda é uma técnica que está a começar em Portugal, portanto que ainda não é muito conhecida, as pessoas ainda não ouviram falar, o que é que acham que vai mudar, o que é que vai evoluir nos próximos anos em Portugal no home staging? E eu acredito que realmente as coisas estão cada vez melhores, ok? Porque eu tenho a experiência de 12 anos em Portugal e eu posso-vos dizer que é muito mais fácil hoje em dia falar de home staging a um proprietário ou a um consultor imobiliário do que era há 12 anos atrás. O que eu vejo é uma abertura do mercado. Finalmente o mercado está a abrir. Finalmente as pessoas estão a entender que há uma ferramenta que tem que ser usada. Finalmente as pessoas têm a sensibilidade de olhar e dizer assim, ok, eu quero fazer disto um bom negócio, então quais são as ferramentas e quais são as técnicas que eu tenho que usar para o fazer? A informação está a correr cada vez mais e isto é muito importante no nosso mercado. Eu vejo a abertura do mercado rapidamente nos próximos tempos, vejo rapidamente também aquilo que são os 3Ds e os renders a cair, finalmente, okay? A cair, e porque as pessoas vão perceber que não funciona mesmo e que não vai valer a pena. E vejo muito facilmente também um consultor imobiliário quase que seja obrigado, não por lei, não é, mas quase que seja obrigado a, da mesma forma que faz um certificado energético e que faz a recolha de informação, se chama o home stager para que o home stager faça o trabalho. Porque se o consultor imobiliário entender que o home stager é um parceiro da consultoria imobiliária e é aquele que vai garantir que o imóvel tem uma boa imagem, então as coisas funcionam de uma forma diferente. E eu vejo muito a questão de o consultor imobiliário é aquele que ainda tem que trabalhar o conhecimento, tem que trabalhar a informação, tem que saber exatamente o que é que está do outro lado. Porque infelizmente há muitos consultores imobiliários e em 12 anos, como vocês imaginam, já passei pelos ciclos quase todos, ok? De alto, de baixo, de vender rápido, de vender alto, de vender mais longo. A questão é, entra muita gente no mercado imobiliário que fica pouco tempo e que sai. Okay? E isso é uma coisa que acontece no mercado imobiliário e que é normal e vai continuar a acontecer. O que eu vejo é que consultores imobiliários que têm resultados que são profissionais e que são credíveis vão começar a trabalhar com o home stager na sua equipa. Ponto. E sabem que, ok, eu faço a angariação, a primeira coisa que eu faço, eu pego nas chaves e eu dou. Nós temos muitas equipas que trabalham connosco assim, que vêm ter connosco e dizem, Rita, está aqui a chave, vai lá ver o imóvel. Nem me perguntam valores, nem me perguntam o que é o investimento. Porquê? Porque eles já sabem, não é? Que está certo e que tem que ser assim e que tem que ser feito. Por isso é que é isso que eu vejo. Eu vejo muito rapidamente no futuro, não só os consultores imobiliários investirem na sua formação para saber falar com o cliente, saber explicar ao cliente, saber isto tudo, porque muitas vezes o home staging, as pessoas associam o home staging a um investimento alto e o investimento não é alto. Comparado com o retorno. O investimento não é alto, muitas vezes é o investimento do trabalho de um home stager que trabalha com aquilo que lá está, com aquilo que há e que o prepara. E isto é um investimento mínimo comparado com o retorno que vai ter, com a rapidez que vai ter de venda e com a valorização que vai ter. Por isso é que, para mim, e eu vejo isso acontecer rapidamente, porque eu já vejo isso acontecer. Isto não é uma coisa que eu vejo acontecer no futuro, eu já vejo isso acontecer. Já está. Eu já vejo acontecer muitas equipas que me ligam e dizem, tenho uma agariação, vai buscar a chave, está aqui a chave. Isto já é uma coisa recorrente do nosso dia a dia. E eu vejo cada vez mais os consultores que se queiram diferenciar e que queiram vender bem, e muito importante, que queiram trabalhar a sua imagem, era aquilo que a Catarina há pouco estava a dizer. Um consultor que trabalhe bem o home staging, que seja home stager certificado, como é o caso da Catarina, okay? O que é que acaba por ter? Acaba por ter em si próprio todo o conhecimento que necessita. Então ele próprio, quando faz a angariação, já sabe o que é que vai fazer ao imóvel.
já o trabalha de uma maneira diferente, já o projeta de uma maneira diferente, já sabe como é que ele vai trabalhar em termos de marketing. Certo, é um 2 em 1. Exatamente, e isso vai fazer com que os consultores que sejam credíveis, que queiram estar no mercado, que queiram ganhar dinheiro a sério, como eu costumo dizer, que saibam que têm que apostar na sua formação, têm que apostar no conhecimento, têm que apostar naquilo que lhes vai permitir servir melhor o seu cliente, porque é a sua imagem como consultor imobiliário. Nós olhamos para os imóveis que a Catarina tem e percebemos que estão todos bem cuidados, estão apresentados, estão feitos. E qualquer cliente que a Catarina vai fazer uma apresentação, chegam ao pé e veem, epá, olha, este imóvel está a giro, olha, ela sabe preparar os imóveis, olha, ela realmente tinha falado de encenar o imóvel e ela sabe vir cá e fazer. Porquê? Porque vai procurar. E enganem-se e desenganem-se, como eu costumo dizer, as pessoas que acham que ninguém sabe quem é. Todas as pessoas que vão dar um imóvel a alguém, que vão fazer uma angariação, vão à procura da pessoa. Vão à procura da pessoa nas redes sociais, nas redes que não são sociais, no LinkedIn, que não é uma rede tão social, é mais profissional. Vão à procura das pessoas nos YouTubes, nas imagens, nos Instagrams, e vão perceber o que é que aquela pessoa transmite. Eu quero o meu imóvel associado a esta pessoa, e eu quero a imagem do meu imóvel, e não estamos a falar de imóveis de gama alta, estamos a falar de todo o tipo de imóveis. Sejam imóveis mais curtos, sejam imóveis mais longos, sejam imóveis grandes, sejam imóveis pequenos, sejam imóveis de 65 mil euros, como nós fazemos às vezes, como 2 e 3 milhões, como também fazemos. E isto é muito importante que as pessoas entendam que não há forma de dizer isto vai passar, isto é uma moda. Isto não é uma moda. Se é uma moda, já dura há 50 anos nos Estados Unidos e está cada vez mais forte. Isto não é uma moda. Isto é algo que as pessoas têm que se habituar a passar diferente. E eu ainda sou do tempo, às vezes, que logo no início, nos 12 anos atrás, havia pessoas que ainda mostravam imóveis com fotografias em pastas. Ok? Já não temos isso, não é? Pronto, já não temos isso. Bom, o nosso mercado está a evoluir, o nosso mercado está a ficar cada vez mais profissional, o nosso mercado está a ficar cada vez mais exigente. E com a exigência e com a informação, as pessoas também acabam por ter a necessidade de sentir que dão serviços diferenciados aos proprietários. Aos proprietários, provavelmente, sentes isso. Os clientes temos de acompanhar, temos de saber acompanhar. E provavelmente os clientes que te procuram também já é um bocadinho por homestaging, portanto, pelos imóveis que vêm. E o passa-palavra também. E o passa-palavra. É, muito importante. Muito bem. E estamos aqui a falar assim, de forma genérica de alguns pontos do homestaging, mas queria perguntar-vos 2 dicas práticas que vocês utilizam. Pode ser uma para profissionais, por exemplo, e outra para vendedores. Que dicas é que vocês querem deixar aqui? Para vendedores, só para ter a certeza. Queres dizer proprietários? Proprietários, é isso? exatamente. Okay. Força, Catarina. As dicas no homestaging. Sim. 2 dicas assim práticas. É o que eu também disse no início, é a limpeza geral e destralhar a casa toda. Destralhar, ok. Boa. Outras 2 que as pessoas têm que ter sempre a noção, tirando a limpeza e o destralhar, que é muito importante, é se colocarem no papel do comprador e pensarem, se eu fosse comprar esta casa, o que é que eu ia ver desta casa? O que é que precisa de ser melhorado? Tem alguma coisa que tenha que ser reparada? Tem uma umidade no teto que está a aparecer? Ou tem alguma coisa que está no chão que está estragada? Ou uma porta que está a ranger? Um vidro que está partido? Isto é colocar-se no papel do comprador. Certo. Para essa mim perspectiva é uma deve dica ser muito difícil, importante. não é? Na medida em que a maior parte das vezes o proprietário já lá vive há muitos anos, Claro, não é? está habituado. Está habituado. Certo. Por isso é que também aqui um elemento externo é um fator importante para conseguir distanciar-se um pouco dessas questões e conseguir ver o que há de melhor para potenciar aqui o imóvel. E outra dica que eu tenho que deixar sempre são os limões. Os limões. Okay? Os limões é a minha imagem de marca há 12 anos e eu digo sempre, uma casa sem os limões na cozinha não é uma casa com homestaging. Okay? Não só porque a cor amarela é muito importante, okay? Transmite coisas que são muito importantes à nossa mente subconsciente, e o homestaging tem muito de trabalhar a psicologia das cores. Saber exatamente o que é que eu estou a transmitir quando eu coloco uma almofada azul ou uma almofada verde, que são coisas diferentes, uma almofada vermelha ou uma laranja, enfim, um roxo ou um branco ou um preto. Tudo isto é muito importante para que as pessoas possam perceber que há uma estratégia verdadeira no homestaging. E a estratégia é tudo aquilo que existe neste imóvel, de que maneira que eu vou valorizar para quem entra aquela porta se sinta ligado a ele e sinta que eu quero comprar este imóvel hoje. Que esse é o fator principal. Muito bem. E falaste aqui dos limões, e eu também tinha aqui uma pergunta que tenho bastante curiosidade,
que é qual foi o objeto mais inusitado que usaram para o homestaging e porquê? Catarina, lembras-te assim de alguma coisa? Inusitado. Portanto, engraçado, diferente, que tenham utilizado, que fizesse sentido naquele imóvel, mas que se calhar nunca tinham usado noutro ou que nunca vos tinha passado pela cabeça utilizar. Agora de repente não me Olha, estou a eu lembrar. posso te dizer, por exemplo, só um dos exemplos, umas caixas de fruta. Okay? Eu uma vez estava a fazer um homestaging em que o wall não havia investimento para mais. Isto porquê? Porque nós no homestaging decidimos qual é o tipo de investimento que vamos fazer, o que é que verdadeiramente para este imóvel faz sentido. Não é só investir por investir. E já não havia orçamento para mais. Esse orçamento é logo ao início logo ao início proprietário? é falado com o proprietário ou com o consultor imobiliário, dependendo de quem for o cliente, okay? E é explicado qual é o tipo de investimento, caso seja necessário comprar alguma coisa que vai ser feito, ok? Pronto. E já não havia investimento para mais e o wall precisava de alguma coisa. E nós estávamos a passar pelo wall e estava a dizer, precisamos daqui de alguma coisa, o que é que pode ser feito aqui? Pronto. E entretanto, à hora do almoço, nós fazemos sempre a encenação durante um dia, não é? À hora do almoço estávamos a passar por um supermercado de lado, uma lojinha, alojamento local, e eu vi umas caixas amontoadas. E eu disse, se eu fosse aqui dentro, fui a falar com o senhor e perguntei se aquelas caixas ia deitar fora as caixas de fruta e se ele fosse deitar, se importava que eu ficasse com elas para utilizá-las. E eu peguei nas caixas de fruta, virei-as ao contrário e fiz um móvel de entrada com as caixas de fruta que ninguém deu conta que eram caixas de fruta e não gastámos dinheiro nenhum. Ou seja, é isto que é importante perceber. O homestaging tem sempre este pensamento de poupar ao máximo para que o investimento que é feito realmente tenha um retorno real de mínimo de 7 a 10%. Okay? Por isso é que diminuímos ao máximo o investimento. Enquanto na decoração de interiores não. Na decoração de interiores eu posso estar a fazer uma decoração de interiores e só numa pedra de uma cozinha gasto 7 ou 8 mil euros. Valores que no homestaging para ser gasto... Certo. Eu posso dizer que é muito difícil. Ser um bocadinho criativo também nesta questão, não é? Catarina, também tinhas falado ali há pouco, fora aqui do podcast, das caixas de cartão. Cartão, sim. Queres contar, queres explicar? Realmente, eu às vezes também uso as caixas de camas em cartão. Depende muito do imóvel. Se for um imóvel mais tipo 200 ou 300 mil euros, eu uso as camas porque também o orçamento também não permite comprar camas verdadeiras, então costumo usar as tais camas de cartão. E as pessoas que entram durante as visitas, eu tenho que avisá-las, ou vêm com crianças, as crianças querem mandar-se por cima das camas, não. E tenho que levantar os edredons e as mantas, mostrar, não olham, são camas de cartão. Tu mostras mesmo, mostro para as pessoas também entenderem e ficam todos admirados. Surpreendidos, claro. Aqui é. Pronto, é especial para o homestaging. Sim. E estes móveis de cartão são móveis que nós utilizamos que realmente funcionam. Porquê? Porque permite o tal investimento mais baixo. Não é preciso comprar um colchão, uma estrutura de cama, um somier, uma cabeceira, essas coisas todas, que torna todo o projeto muito mais caro e que não justifica. Quando estamos a falar de homestaging para a venda, os móveis de cartão funcionam perfeitamente e não há necessidade nenhuma. E se vocês forem ver fotografias das nossas camas, ninguém dá conta. Ninguém dá conta. É engraçado ouvir-vos falar aqui dos objetos mais engraçados, inusitados que já utilizaram. E qual foi o momento assim mais engraçado também? Que alguma história que vocês possam contar que vos tenha acontecido e que queiram partilhar? São muitos. Olha, posso-me lembrar, por exemplo, de um imóvel que um consultor imobiliário mostrava o imóvel completamente vazio. Ok? Completamente vazio. E, entretanto, depois de fazer a formação connosco, chamou-nos, nós preparámos o homestaging e o que é que ele fez? Ele foi chamar os clientes que tinham visitado o imóvel vazio sem dizer que era o mesmo imóvel. Então ele depois contou-nos, já foi vivido por ele, mas ele depois contou-nos que havia um casal em que a mulher jurava a pé juntos que já tinha visitado o imóvel e que o homem não. Então a conversa entre eles era, mas eu já vi este imóvel. E o homem dizia, não viste nada, alguma vez nós vimos este imóvel, não me lembro de nada disto. E entretanto tiveram assim a visita toda. O consultor imobiliário não disse nada, deixou-os ir, eles fizeram uma proposta. E no ato da assinatura do contrato de promessa, compra e venda, é que ele disse, deixe-nos dizer que, neste caso, a sua mulher tinha razão porque vocês já tinham ido visitar o imóvel. É incrível. E ele disse, como?
já tinham ido visitar o imóvel estava vazio, eu fiz o home staging, mostrei a encenação com uma equipa profissional e vocês sentiram a ligação ao imóvel, por isso compraram o imóvel. À primeira visita vocês não quiseram comprar o imóvel e na segunda visita com o imóvel, com o home staging, já o quiseram comprar. É um exemplo espetacular de como o home staging aqui fez a diferença. Toda a diferença. Muito bem, então já agora pergunto aqui a parte da formação, porque tu fizeste formação com a Rita, fez diferença no teu trabalho, não é? Explica-nos se recomendas a formação, o que é que aprendeste, como é que te ajuda e como é que aplicas isso. E o porquê. Exatamente. E porquê que eu fiz a formação, sim. Então é assim, eu já estou no ramo do imobiliário há 5 anos. E eu desde o início, quando via casas desarrumadas ou sujas, eu ia sempre com uns toalhetes no carro. Estas visitas fazia kit de emergência e arrumava assim um bocadinho a casa, sem saber que isto já era o início, uma vocação para o home staging. E depois, passados uns anos, comecei a ver também a publicação nas redes sociais da Rita e comecei a interessar-me cada vez mais. E também é o que se vê na televisão a falar sobre home staging e isso tudo. Na América, por exemplo, que é muito conhecido. E na França, que também faz. E então comecei a fazer cada vez mais home staging por minha conta. Ia ver uns vídeos no YouTube e achava que sabia fazer home staging. Pronto. E depois há aqueles erros comuns. É normal. Por exemplo, de um home stager amador. Por exemplo, pôr as mantinhas cinzentas, almofadas cinzentas, que é uma cor a evitar no home staging, mesmo porque as cores também são muito associadas à psicologia da pessoa. Quais são as cores já agora que todas menos o cinzento. O preto deduzo que também não seja... É ótimo. Não, o preto comunica superioridade, comunica luxo, comunica... glamour. Há muita coisa, portanto... Todas menos o cinzento. Okay. Cinzento é aquela... O cinzento é que é aquela corzinha a evitar. Apenas por uma coisa, por aquilo que o cinzento comunica. O cinzento comunica indecisão. E é fácil vocês ir à procura, vão estudar psicologia das cores e vão ver que está lá escarrapachado. O cinzento comunica indecisão. E quando nós temos indecisão, nós não temos o avanço no negócio. Então, se o home staging é uma ferramenta para fazer com que o negócio aconteça, eu não vou colocar uma cor que traga indecisão ao cliente. É tão simples quanto isto. Pronto. Depois aprendeste que realmente... Pronto, depois resolvi mesmo para ganhar credibilidade dos proprietários, dos vendedores. Decidi fazer a formação com a Rita e aprendi. Foi uma formação muito intensa. Aprendi muito. Vale a pena. É intenso. Qual é a duração da formação? 3 meses. 3 meses. São 3 meses intensos, como ela está a dizer. com TPCs. Mas eu aprendi muito. E agora eu consigo aplicar o home staging e realmente tem um impacto muito grande. Desde que comecei a aplicar o home staging, desde a formação, ganhei em credibilidade, acima de tudo, porque sou home stager certificada. E sei aplicar o home staging mesmo da melhor forma e o resultado é muito bom. Provavelmente tens mais confiança também para abordar um cliente, um proprietário. Completamente. Tens os argumentos, sabes defender melhor. Não, eu recomendo a formação 100%. E já agora, como é que alguém pode fazer para se inscrever na formação? A formação é online? A formação é em sala Zoom, ok? E é com presença obrigatória, ou seja, não são aquelas aulas gravadas que depois se vê quando se quer, ok? Por isso é que há o tal TPC e há muitos TPCs, ou seja, em todas as aulas há um TPC para entregar de maneira a que as pessoas possam demonstrar que realmente aprenderam e sabem fazer, porque isso é que para nós é importante, nós como associação, porque a formação somos nós que a damos na associação. Temos 3 selos, temos o selo nacional da nossa associação, temos o selo europeu e ainda temos o selo internacional. Ora, quando nós teremos esta responsabilidade para dar formação, eu tenho que ter a certeza, quando eu entrego um diploma, que a pessoa sabe fazer, em que eu estou completamente à vontade para qualquer pessoa entrar em contacto com a Catarina e ir fazer, porque sei que ela vai fazer um bom trabalho. Certo, passa a palavra é muito importante. E o passa-palavra é muito importante. É uma formação tão exigente que nós só damos 3 vezes por ano. Okay? Damos uma vez no início do ano, uma vez começou agora em junho, okay? E outra vez no final do ano. Okay? Ainda não temos datas sempre certas porque depende de muitas coisas também, mas temos sempre 3 formações e esses 3 meses são 3 meses intensivos,
Por isso é que eu digo, as pessoas quando querem saber fazer bem, da forma correta e muito importante, da forma eficaz, produtiva e lucrativa, ok? Porque fazer um homestaging sem saber, por exemplo, como há pouco estavas a falar e muito bem, sem saber comunicar ao cliente proprietário o que é que está a fazer, ou sem saber utilizar um orçamento e dizer assim, ok, eu só tenho este orçamento para trabalhar, porque este imóvel só tem este valor e eu tenho que trabalhar dentro deste orçamento para garantir que realmente o investimento vai valer a pena. Porque depois, aquilo que nós dizemos aos nossos clientes é realmente que o homestaging funciona. Então, se funciona, se traz lucro, se é eficaz, se ajuda o imóvel a ser vendido 3 vezes mais rápido, eu tenho que assegurar que isso acontece. E na formação, todos estes pontos são vistos. As pessoas aprendem a fazer um plano de negócio, as pessoas aprendem a falar com o cliente, as pessoas aprendem a como preparar propostas, a como fazer apresentações. É muito mais. As técnicas, não é? É muito mais do que conjugar umas almofadinhas e uns sofás e umas plantas. É muito mais forte. Por isso é que eu digo, as pessoas que queiram verdadeiramente saber fazer homestaging, ou para si próprios, como a caso da Catarina, ou para vender muitas vezes para outros colegas, têm que saber fazer uma certificação da forma certa. Infelizmente, eu posso dizer que há muita coisa no mercado. Há muitas pessoas que dizem que dão formação de homestaging, há muitos workshops, há muitas formaçõezinhas, há aquelas coisinhas que se compram online, que são os videozinhos, há muitos vídeos no YouTube, e as pessoas caem na falsa ideia de que eu já sei porque eu já vi, eu já sei fazer. Não, da mesma maneira que um advogado tem que fazer um curso para se realmente poder praticar advocacia, que o médico tem que fazer um curso para poder ser médico, enfim, para que qualquer outra profissão há um curso específico que certifica e que ajuda a pessoa a ser um bom profissional, o homestaging é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, tem que saber fazer um curso certo, e não é qualquer formação que dá este curso. Não é uma formação de um fim de semana. Dá umas noções básicas. Dá umas noções básicas, dá umas brincadeirazinhas e as pessoas vêm de lá com a ideia de que sabem fazer. E depois o que é que acaba por acontecer? Não funciona aquilo que fazem e não sabem porquê. E vocês não recomendam. Depois não recomendam e depois não sabem. É por isso que a Catarina está a dizer, eu recomendo, claro que recomenda. Ela vê os resultados a aparecer, ela vê as coisas a funcionar de forma diferente, ela vê que tornou o trabalho muito mais fácil de ser feito por ela e de ser aceito por outras pessoas. Isso é de uma mais-valia enorme. Portanto, para quem quiser que esteja interessado nas nossas formações, vão ao site da APS, a Associação Portuguesa de Homestagers, que é aphs.pt. Estão lá os nossos contactos, entrem em contacto, falem connosco, perguntem, vejam, porque muitas vezes até há lojas que querem ter apenas um workshop, ou apenas uma formação, ou apenas saber como eu falo com os benefícios para depois chamar um profissional. E nós estamos disponíveis para poder fazer esse tipo de workshops, formações, certificações mais completas, mas é importante que as pessoas entendam que é através da formação que vão conseguir se tornar cada vez mais profissionais no nosso mercado. Por isso é que é tão importante fazer aqui esta distinção. E é um investimento também que vale a pena. Portanto, eu sou consultora independente, consultora imobiliária independente, mas também sou empresária de sucesso. É um investimento que eu fiz para ter retorno. Eu também, além de usar a técnica do homestaging nos meus imóveis, eu também vendo os meus serviços a outros consultores imobiliários. Certo, é incrível esse mindset e é realmente fascinante ouvir-vos aqui a falar do homestaging, aprendi muito. Muito obrigada por terem partilhado as vossas dicas, a vossa experiência. A todos os que nos estão a ouvir, continuem a acompanhar-nos para mais insights e dicas sobre o mercado imobiliário. Até breve, let's get real estate.